Bebê é achado no mato em Buíque. O sertão chorou. E Deus mandou socorro. Saudações ao canal. Pernambucando por aí. Hoje trago uma crônica de prosa popular, nordestina, pernambucana, que atravessa o drama de um acontecimento real e recente. O abandono de um bebê recém-nascido às margens de uma estrada em Buíque, agreste de Pernambuco, e as reverberações desse ato que mistura dor, descuido, abandono, cultura, política, fé e identidade. A narrativa segue em tom de crônica, influenciada por Nelson Rodrigues e Ariano Suassuna. Humor ácido, regionalismo, lirismo popular, ao mesmo tempo com reflexão filosófico-política de viés conservador. A Bíblia, Olavo de Carvalho, Edmund Burke, Roger Scruton e G.K. Chesterton entram no palco. A linguagem busca ser acessível, com expressões do cotidiano pernambucano, sem exageros regionais que atrapalhem entendimento. Vamos juntos nesse causo. Eita, meu povo, preparem o coração e ajustem o chapéu, porque hoje a prosa começa com um vento que sopra do sertão agrestino, mais precisamente de Buíque, trazendo consigo cheiro de terra seca, mato retorcido, ladeira severa e um grito abafado que nem sempre escapa dos ouvidos da cidade grande. Imaginem, num daqueles cantinhos silvestres da estrada estadual PE 270, onde o capim brota e se ajeita como quem espera algo ou alguém, foi encontrado um recém-nascido abandonado. Sim, um milagre pequeno, esquecido, um ser que mal havia conhecido o mundo e já fora jogado à margem da vida. Segundo reportagem do jornal Diário de Pernambuco, uma mãe abandonou o próprio filho recém-nascido às margens da rodovia estadual PE 270, zona rural de Buíque, logo após dar à luz o bebê. Diário de Pernambuco. Não é história de novela, não é lenda de arrepiar em rodas de prosa. É real, é contemporânea, e exige que a gente olhe para ela não como mero acidente, mas como sintoma de algo mais profundo. Pois bem, vamos seguir o fio desse novelo entrelaçado de fragilidade humana, cultura popular, fé, política e valores. Porque quando o abandono de um ser tão pequeno se cruza com o abandono de valores numa sociedade, o resultado não é apenas uma manchete, é um espelho embaçado onde a gente vê o que prefere ignorar. O cenário, imagine a paisagem agrestina, Buíque, cidade de gente boa, mas que não está livre de calamidades, da seca, do descaso, do abandono institucional e familiar. Wikipédia. A estrada estadual PE 270 serpenteia por zona rural, onde o mato cresce alto e a marginalia social se esconde no guisado da invisibilidade. Naquele dia de sábado, a mãe, segundo consta, parou à beira da PE 270. Disse que estava com cólica de barriga, coisa comum no sertão, no trator, no sol escaldante, no molejo da vida, e abandonou o bebê. Depois, foi para o hospital dizendo que estava com sangramento e cólicas. Enquanto isso, o little recém-nascido ficava no capim, entregue. Diário de Pernambuco. É uma cena chocante? Claro que sim. Mas insultante é que esse tipo de cena não seja mais notícia de mobilização social. Virou rotina de sofrimento. Aí entra a crítica. Quando a sociedade assume que descaso virou normalidade, o caminho da barbárie já está meio traçado. Abandonar um recém-nascido é, em nível simbólico, abandonar o futuro, abandonar a esperança, abandonar a vida que se inicia. Na Bíblia, no livro de Jeremias, disse que Deus conhece o que há de vir e o que já está antes que se forme no ventre. Antes que no ventre te formacei e te conheci. Jeremias, 1 capítulo, 1 versículo 5. Essa passagem, muito citada entre quem acredita, lembra que cada vida importa desde o princípio. Quando alguém joga um recém-nascido ao abandono, está dizendo: essa vida não me interessa, não conto. E não é só a mãe, é também a comunidade que tolera, o Estado que talvez não esteja lá,
A política que deixa de ser instrumento de dignidade humana e vira objeto de troca. E como bem observou Olavo de Carvalho, o conservadorismo é, em essência, um freio às ambições prometeicas do movimento revolucionário, a modéstia e a prudência. Olavo de Carvalho, Plácio 1. Aqui se insinua algo. Restaura-se a ordem quando se reconhece o valor da vida, da família, da pequena comunidade, do cuidado, e se rejeita o projeto utópico de que basta decreto, basta plano estatal para resolver o abandono moral. Cultura, comunidade e falência dos laços. Num reino nordestino de prosa e prosódia, a comunidade era, historicamente, o que segurava o indivíduo. A roça, a vizinhança, a saliva compartilhada, o "tu vai ali trazer água". Hoje, a globalização, a ideologia, o anonimato urbano e até o abandono rural rompem esses laços. O filósofo Roger Scruton explicou que o conservador valoriza o hábito, o costume, o que se transmite de geração a geração. Todo conservador é um cético a esse excesso de ideias e teses modernas e busca sempre respeitar a noção particular dos indivíduos. Revista de Relações Internacionais. Quando os laços se rompem, o que sobra é o indivíduo abandonado e a estrutura que não o ampara. E eis que a nossa mãe, ou seria vítima de um sistema, abandona o bebê. Há dentro desse gesto uma falência dupla, da família e do Estado social, cada qual à sua maneira. O Estado que anuncia programas, mas demora a alcançar o mato e a estrada. A família que se desfaz, que cede ao desespero, à vergonha, ao "não dou conta". E o que faz o capim à beira da estrada se não crescer, se estender, ocupar o espaço onde antes alguém supôs existir vida? O abandono é físico, é simbólico. Crítica social e política. A política é a arte do possível, dizia Burke. E na comunidade sertaneja, o possível vira luta diária. Brasil paralelo Plausum. O que vemos é que o possível se torna miserável, porque se repete fórmula que não vive o local que não reconhece o único, mas trata tudo como massa anônima. E o recém-nascido abandonado é o exemplo extremo de massazinha. Num país onde o discurso de proteção à vida e à família está presente nos hinos e nos palanques, o fato de gestar e abandonar um filho revela hipocrisia. Proclama-se vida desde a concepção, porém, o cuidado no pós-conceito, nas famílias, nas comunidades, no Estado, deixa a desejar. Chesterton alertava que o erro do conservadorismo, se entender por ele a convicção de que as instituições ficarão como estão por 20 anos, sem falência ou revolução, então esse conservador não é verdadeiro. Estudos chestertonianos. Org. Não basta manter a fachada. É preciso restaurar a substância ou ver se há um abandono ainda maior. No Agreste, no Sertão, no Brasil, a falência das instituições se manifesta em bebezinho largado no mato. A política que não chega, a saúde que admite parto e abandono fora de unidade, a assistência social que se mostra lenta, tudo junto compõe o retrato. E como Ariano Suassuna narraria com sua verve popular, a cultura do descuido, a resignação do povo, o "é assim mesmo", o "vamos levar", isso é colonialismo pós-moderno, o abandono interno de si mesmo. Enquanto isso, os governantes fazem debates sobre macroeconômicas, COPs, bilhões, e o bebê de Buíque espera, no capim, que alguém olhe por ele. Reflexão filosófico-moral. A Bíblia nos lembra que aquele que recebe um menino como este em meu nome me recebe, e aquele que me recebe não me recebe a mim, mas ao que me enviou. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Receber a vida é responsabilidade de todos, não apenas da mãe, não apenas do Estado, não apenas da igreja. Se permitimos que um ser humano seja largado no mato, na estrada, negado pela saúde e pela família, estamos negando essa passagem e tropeçando na própria dignidade.
Olavo de Carvalho dizia que a cultura brasileira se inclinava a supervalorizar o popular em detrimento dos valores supratemporais. Wikipédia Bridles 1. Pois aí está. Evocamos o popular, foguete na orla, forró na praça, imagens de alegria, mas negligenciamos o eterno, o sagrado, o pequeno que nasce. Burke nos recorda que uma sociedade saudável é aquela que preserva vínculos entre pais e filhos, entre geração e geração, entre habitante e comunidade. Victor Bruno, Substack. Se a mãe abandona o filho, não é só o vínculo entre mãe e filho que se rompe. É uma ferida aberta na comunidade, no pacto social. E Chesterton, sempre com ironia fina, diria: se não acreditas nas pequenas verdades, a grande se desfaz. E aqui, a verdade de que toda vida importa, de que uma mãe pode falhar, mas a sociedade deve responder, de que o capim da beira da estrada não é lugar para um humano. Assim, este episódio se transforma em metáfora maior, para uma cultura que abandona o próximo, para uma política que celebra direitos abstratos e ignora a vulnerabilidade concreta, para um povo que ri de um causo e esquece de agir no aqui e agora. Pois então chegamos ao ponto alto da angústia, ou ao riso amarelo da ironia. O bebê foi resgatado, a polícia instaurou inquérito, o hospital tomou medidas, o conselho tutelar se envolveu. Diário de Pernambuco, mais um. Mas isso não basta. O que queremos saber é o que ocorre depois. A mãe permanece internada, o bebê sob cuidados e a investigação segue. Não se trata apenas de um ato isolado. Imagine um sertanejo, aquele que conhece sofrimento, olhando para a cena e dizendo: maldita a hora em que o mato virou abrigo de inocente. Ou talvez é mais fácil encontrar capim alto que encontrar generosidade. Aí está o humor ácido, a resignação matuta misturada à denúncia. E aqui entra a hipérbole. Se deixarmos de ver cada vida como sagrada, vamos achar normal deixar bebezinho no mato, deixar velhinho na calçada, deixar a cultura morrer de tédio e abandono. Uma vez que normalizamos o disparo do abandono, a bala certeira atinge o corpo social. No momento em que a comunidade se diz bem informada, digitalizada, inserida no mundo global e permite que um bebê se perca no capim, encontramos a contradição. Progresso tecnológico, retrocesso moral. É como se a civilização estivesse em festa. Drones, redes sociais, apps, mas a criança não tem sequer o abraço que lhe cabe. Burke diria que a ordem social requer mais do que tecnologia, requer vínculos humanos. Scruton advertiria contra o dilúvio da novidade, que relega o humano ao descarte. Chesterton gritaria que, se não cuidarmos dos mínimos, o máximo se desfaz. Olavo nos chamaria a acordar para uma crise maior. A crise da cultura, da alma, do homem moderno que se acostumou ao descartável. Revista Inteligência Battles 1. E a moral? Não é só ajudar o bebê. É revisar o mundo que permitiu que o bebê fosse deixado assim. É propor que a saúde pública saiba que vida vale, que o Estado perceba que cada estrada rural é território de dignidade, que a política entenda que descuso não basta sem ação, que a igreja e a sociedade façam mais que lamentar. Levantem a rede, visitem, acolham. E a ironia fina. Enquanto falamos de inclusão digital, desenvolvimento sustentável, conectividade global, alguém se desconecta da vida. E isso nem aparece no relatório anual. A vida que começa? Acrescenta-se depois no caso policial. E a mídia dá a manchete, mas desaparece. E no sertão, o mato cresce de novo, a estrada segue e a criança espera o mundo. Conclusão. Então, meus conterrâneos, qual é a moral desta história? É simples, mas poderosa. Cada vida que negligenciamos é um sinal de que a ordem, não apenas social, mas moral, está ferida. Como diria Burke, se os vínculos se rompem, o edifício social ruirá. Como Scruton nos lembra, a tradição e o costume são mais do que nostalgia.
são os pilares que segurança nos dá. Chesterton avisa que negligenciar o mínimo abre caminho ao desastre. Olavo de Carvalho alerta que não adianta digitalizar o mundo e esquecer a alma. No nosso sertão, na estrada de Buíque, o capim testemunhou o abandono, mas também testemunhará o resgate, se nós quisermos que testemunhe. Porque a diferença entre uma sociedade civilizada e uma sociedade que se afunda está em como trata o mais fraco, o mais novo, o mais desamparado. Então, que o desespero da mãe seja chamado à responsabilidade da comunidade. Que o abandono do bebê nos chame à vigilância da cultura. Que a estrada rural não seja só caminho de passagem, mas lugar de dignidade. Que a política deixe de falar de programas e fale de pessoas. Que a fé não seja discurso em púlpito, e sim acolhida no capim, no hospital, na estrada. E concluo com uma pergunta para vocês nos comentários. Como podemos, enquanto sociedade, evitar que mais vidas sejam deixadas à margem, literal e figuramente, e restaurar os vínculos que se rompem no silêncio do mato? Agradeço de coração por estarem até aqui no canal Pernambucando por Aí. Curtam, comentem esse vídeo. Compartilhem com quem você acha que precisa escutar essa prosa. E, claro, inscrevam-se no canal para mais histórias que misturam a cultura do nosso Nordeste, o humor mais seco que a terra do Agreste e a reflexão que a sociedade exige. Até o próximo vídeo. Pernambucando por Aí.